Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, o louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 41. Vamos lá, a pergunta. Diz assim: por que foi o nosso mediador chamado Jesus? Segue-se a resposta. O nosso mediador foi chamado Jesus porque salva o seu povo dos pecados. Bom, o texto é aquele em que o nome do Senhor Jesus ele é mencionado para que a Maria e o José dessem exatamente o nome que Deus queria. Diz assim em Mateus 1:21: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós precisamos lembrar que os nomes na Bíblia têm um propósito, né? Na Bíblia, o nome ele comunica algo sobre o personagem. Ou seja, Deus tem um propósito nisso. Tanto que, por exemplo, nós temos Adão, que vem de Adamar, que é solo, terra. Ou seja, Adão é aquele que foi feito do solo, porque Deus fez o barro, né? E então deu forma ao homem, e assim fez o homem, soprou-lhe o espírito, então ele procede do solo. Noé, quando Lameque deu o nome de Noé, ele que estava cansado já daqueles dias de muita violência e maldade, ele deu o nome de seu filho Noé de descanso, porque Deus daria descanso por meio de Noé. E aí Noé está relacionado ao dilúvio, né? Nós temos também Abraão. Abraão teve o nome trocado. Essa troca de nome significa o senhorio de Deus sobre a vida de Abraão e que Deus tinha um propósito para a vida dele. Agora ele não seria pai de um povo, mas pai de multidões, né? Pai de muitos povos. Então Deus tem um propósito da Escritura nos nomes que ele dá. Há um propósito específico nisso, e revela algo sobre o personagem, sobre a obra que seria realizada através daquele personagem. E Jesus também tem em seu nome o significado daquilo que ele é, da obra que ele faz. Né? Jesus é o nome grego de Josué, que é o nome hebraico, e que significa o Senhor é salvação. É a junção de duas palavrinhas. O Senhor, que é o tetragrama, e salvação, que é a palavra que termina, né, o nome Yehoshua. Então, Deus revela a obra que ele vai fazer, dando o nome ao seu povo para glorificar o seu nome. Então, os nomes dados ou trocados por Deus, eles mostram que Deus tinha um propósito a cumprir. Devemos lembrar que Deus tinha um propósito, tá? Não é uma questão simplesmente mística, né? Como se só colocar o nome significasse alguma coisa. É Deus quem tem um propósito. Deus tinha um propósito nesses personagens. Então Deus troca o nome, ou Deus dá o nome, porque ele tem um plano a ser cumprido. Então é algo proposital. E Deus, ele quando faz isso, ele mostra que ele está acima delas. Ele tem um senhorio, né? Eles têm Deus é o senhor destas pessoas. Por isso que Deus dá o nome. É interessante essa questão de nomear, como mostrar o propósito e ao mesmo tempo o senhorio, que é visto até mesmo em Adão. Adão, ele olha para os personagens, os animais, né, que Deus dá, lá no iniciozinho, em Gênesis, quando Deus vai, antes de criar a mulher, vai colocar o homem diante dos animais, diz o texto assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O nome que ele estaria dando tem uma relação com o personagem, as características, não seria algo com certeza aleatório, assim como não é aleatório o nome científico que se dá hoje, né, aos seres e a fenômenos. E
Este dar o nome aos animais tem a ver com o que Deus tinha dito no capítulo 1. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Tem a ver com o domínio, o senhorio. Então, Deus dar nome mostra que Deus tem um propósito, que ele vai mostrar, identificar ali tanto pode ser uma personalidade como um propósito de Deus para a vida daquele personagem, como ele mostra o seu senhorio sobre o personagem. E o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Então o Pai mostra, né, que é o Pai do Messias, o Pai do mediador, mas também que ele tinha um propósito ali com a encarnação de seu Filho, que era salvar o povo de Deus para a glória de Deus. Então, os nomes comunicam alguma coisa, inclusive em Deus também. O Salmo 99, versículo 3, ele fala do nome de Deus assim, levanta-os, Salmo 99, versículo 3, ele diz, celebrem eles o teu grande nome e tremendo, porque é santo. Então, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. O nome de Deus também cumpre um propósito. Tanto que os nomes de Deus revelam os atributos de Deus e as obras de Deus. Falam do senhorio de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, falam de quem é Deus. Então o nome ele comunica algo. Isso é muito importante. O nome comunica algo. Então os nomes de Deus comunicam os atributos de Deus e também comunicam as obras de Deus. E assim, Deus se revela a nós também pelos nomes. Então veja que realmente os nomes da Bíblia cumprem um propósito importante. É importante nós observarmos que não devemos ser supersticiosos sobre os nomes. Tá? Não é assim, tudo que eu disser vai terminar tendo um efeito poderoso e sobrenatural. Não é isso. Inclusive algumas pessoas interpretam errado aquela frase que diz assim, que as nossas palavras têm poder. Né? Elas interpretam errado porque a ideia do poder da palavra não é um poder místico, é um poder legal. Legal no sentido de jurídico. Né? O universo ele é um tribunal de Deus. Deus é o juiz e todos estão diante dele. E como o universo é um tribunal, Deus é o juiz, Jesus é o advogado de defesa, Satanás é o advogado de acusação. Veja que há um tribunal e todos são réus diante do Senhor. E quando Deus nos coloca a restrição com o cuidado com o que a gente diz, é mais ou menos aquela ideia que a gente ouve popularmente. Você tem o direito de ficar calado. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Essa ideia de que você tem que ter cuidado com o que diz é a ideia do poder das palavras. Ou seja, cuidado com o que você fala, porque com o que você fala, você está falando diante de um juiz. E tem a Satanás. Então, você tem que saber o que vai falar. Não é no sentido místico, de que você vai dizer e de repente, eita, olha, eu falei e a maldição aconteceu, ou eu falei e a bênção aconteceu. Não é nesse sentido. Não é o contexto, não é a ideia. Então, nós não devemos tornar a ideia dos nomes terem um significado em algo supersticioso. Então, não vou colocar o nome do meu filho tal, porque pode ser que aconteça tal coisa. O nome Mara, não vou colocar Mara porque é uma coisa amarga, ruim. Então, não se apegue à superstição, tá certo? E o que você deve entender é que quando Deus dava o nome, ou quando na Bíblia dado o nome, tem uma relação profética, tem uma relação com o propósito de Deus. Há algo que está acontecendo, então não é apenas o fato de a pessoa colocar o nome, é porque Deus está agindo ali, tem um propósito específico, Deus está agindo, e é por isso que os nomes eles carregam um significado, e esse significado muitas vezes tem a ver com o que Deus vai fazer, com a obra que ele vai fazer. É interessante, veja que até o tetagrama, ele tem um significado. A gente não tem certeza absoluta sobre a origem do tetagrama, porque como eles são só consoantes, existe mais de uma possibilidade sobre qual seria realmente a origem do termo. Mas uma grande probabilidade é que o tetagrama tenha uma relação com o verbo ser.
em hebraico, o que comunicaria que Deus é aquele que é. Até porque quando ele se apresentou para Moisés, ele apresentou como eu sou o que eu sou. Então, a frase, ela parece de fato estar significando o nome, né? O nome significa aquele que é. Então Deus, ele é o ser. Todos nós existimos porque viemos dele, mas ele é a própria essência, ele é o próprio ser. Ele é a razão de todas as coisas, né? Todos nós viemos a ser. Ele é. Então, comunicaria o ser de Deus. Então, observe que o nome do Senhor Jesus tem um propósito. Jesus recebeu o nome para mostrar que o Pai, ele é quem escolhe o nome do seu filho, veja que não foi uma escolha de José e Maria, e que este nome tem um significado porque ele retrata a obra que Jesus estaria para fazer. Jesus é o Salvador do seu povo. Então, o nome dele mostra a obra que ele veio fazer. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas a gente não está pronunciando correto, nós deveríamos pronunciar Yeshua, ou nós deveríamos pronunciar Jesus. Então, não se preocupe com isso, porque a própria Bíblia faz essa transliteração de um nome para outro, do grego, do hebraico para o grego, com muita naturalidade. Observe que no Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, e nós não encontramos os nomes hebraicos sendo necessariamente transliterados com exatidão. Né? Eles são passados do hebraico para o grego com a pronúncia grega. Então, quando nós chamamos hoje Jesus e não Jesus, nós estamos chamando o nome de Jesus com a pronúncia portuguesada, assim como nós aportuguesamos outros nomes também. Isso é problema? Não, não é problema. Porque não é para você se preocupar com uma ideia mística do termo. Ah, se eu não pronunciar o termo correto, alguma coisa está errada. Não, não há um misticismo nisso. Nós precisamos saber que o significado original do termo Jesus, que vem, veja, do hebraico, que já é outro nome, que é o nome de Josué, significa o Senhor é salvação. E isso para nós basta, é suficiente, porque ele comunica algo, ele comunica a obra que Cristo veio fazer. Então, nisso, nós olhamos para Jesus e nos lembramos que obra ele veio realizar, e então descansamos nossas vidas nele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por teu Filho Jesus, que veio para nos salvar. Nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos por tudo que o Senhor fez e faz. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.